Clima de velório no futebol da Rádio Band News Goiânia. O Goiás me perde em casa de forma melancólica, de forma lamentável. Vitória do Furacão Paranaense que passa o time do Goiás, né, e vai para o G4 da Série B. 1 para o time do Furacão, 0 para o time do Goiás. Gol do Kevin Viveiros a 2 minutos da segunda etapa, 11.057 torcedores presentes, R$192.200 de renda. Uma vergonha. O time do Goiás é o time da pipoca. Time mais pipoqueiro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores pipoqueiros. Jogadores sem qualidade, sem alma, sem nada. Eu só tenho dó nesse processo aí da torcida do Goiás. Da torcida do Goiás eu tenho muita dó. Porque é uma torcida que não merece isso. É uma torcida gigante. É uma torcida que sempre apoiou o time nessa Série B. Tem apoiado há muito tempo. O Goiás, que a cada ano que passa se apequena mais, já não ganhava campeonato goiano. Desde 2019 o Goiás não sabe nem o que é campeonato goiano. Ganhou uma Copa Verde nos últimos anos apenas. Uma Copa Verde. É um time que ultimamente tem ficado mais na Série B do que na Série A. Vergonhoso, vergonhoso. O que estão fazendo com o Goiás é uma vergonha. Se eu fosse jogador do Goiás, esse Anselmo Ramon, esse atacante que não faz gol, se eu fosse esse Moraes, esse lateral horroroso que o Goiás tem, esse Messias é uma piada, ô Messias. Se você for zagueiro, meu filho, eu sou astronauta, eu trabalho pra NASA. Se você for zagueiro, eu sou astronauta. Aliás, eu tenho passagem marcada amanhã pra Marte. Pelo amor de Deus, Messias, que jogadorzinho fraco. Meu Deus do céu, que derrota lamentável. O Goiás se complica na disputa pelo acesso e agora ficou praticamente impossível, porque a situação é a seguinte: o Goiás ele fica na 6ª posição, perde a posição para o Criciúma em relação ao começo da rodada que empatou ontem, perde também para o Atlético Paranaense. O Goiás estaciona com 55, ele precisa de 7 pontos e talvez não dê. Ele precisa de 7 pontos e talvez não dê. Aí ele bateria 62 e subiria, ou seja, seria um empate e 2 vitórias. Mas ficou muito difícil, ficou muito complicado, e não apenas pela parte matemática, né? Pelo futebol mequetrefe que o Goiás está jogando nessa reta final da segundona, coisa lamentável, coisa difícil, coisa dura. Repito, a torcida do Goiás não merece. Eu não tenho dó de jogador, não tenho dó de dirigente, eu tenho dó da torcida do Goiás. Da torcida do Goiás eu tenho muita dó, tenho muita pena, porque é uma torcida que não merece. 6 da tarde, começou o pós-jogo da Rádio Band News Goiânia. Oferecimento na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Seu AP pelo Minha Casa Minha Vida. É da Like Móveis. Center Pisos, o Magor Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás. E Safra Irrigação. O tempo seco chegou e cuidar da saúde da água nunca foi tão importante. Só na Safra Irrigação tem linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola, linha completa para você com um atendimento sensacional. Venha para a Safra Irrigação, ligue e conheça, mande um WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade, precisou, é Safra. 6 agora, 6 da tarde, vai deixando o teu like no canal do YouTube pra gente bater aqui, né? 2.000 likes, 1.500, tem mais um sorteio pra você, uma caixa para ferramentas da Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. 6 da tarde, Danilo Dias, por que é que o Goiás mais uma vez pipocou? Tá aí no GC, não tem outra palavra não, pipocou, bando de pipoqueiro. Esses jogadores do Goiás são pipoqueiros, e eu quero ver se eles vão falar hoje. Porque na última derrota em casa para Chapecoense, só o Brian apareceu. Tadeu não apareceu. Esse Messias, né, que não tá jogando nada, não apareceu. Esse Moraes, jogadorzinho de Série D, não apareceu. E eu elogiei a contratação dele. Tá jogando nada. Nada, nada, nada. Esse Anselmo Ramon que não faz gol, inimigo do gol também não apareceu. Eu quero ver quem vai dar a cara a tapa hoje. Danilo Dias, começa aí, digamos que uma reta final de desespero pro Goiás depois dessa derrota em casa diante do Atlético Paranaense, Cracasso. Thiago, confesso que eu não fui pego de surpresa. Em nenhum momento, quando eu vi a semana de trabalho, vi o adversário, eu fiquei surpreso com o resultado que se viu. Inclusive, teci o meu comentário aqui na prévia do jogo e o mantive durante toda a transmissão. É o 5º jogo do Goiás em casa, a 4ª derrota e um empate. Um time que na reta final, em 15 pontos, ganha apenas um como mandante e perde jogos como CRB, Chapecoense, Botafogos e outros times mais, passa mais de 42 dias sem saber o que é ganhar dentro de casa. Eu comecei a observar alguns jogos e antes de tecer o meu comentário na sexta, Thiago, ontem no debate, eu tive em casa e fui ver quase que o jogo completo diante da Chape e do CRB. E vi que em vários momentos do jogo, vários jogadores se escondem da bola.
E eu fui observando aquilo para tecer o meu comentário e enfrentar um time muito bom, um time muito forte, um time que sabia a tarefa que tinha que desempenhar aqui em Goiânia, que era vencer e depois seguir a sua trajetória contra times menores tecnicamente, times que são mais frágeis como Volta Redonda, Ferroviário e o América. Sabia que passava-se por Goiânia essa final e esse sonho de voltar ao acesso. E enfrentar um time que deu uma ilusão falsa ao seu torcedor por jogar fora de casa, uma vitória maiúscula, uma vitória gigantesca diante do Criciúma. Mas e o detalhe que a vitória foi fora de casa, aonde esses jogadores estão se sentindo mais confortáveis. Eles estão com medo de jogar dentro de um estádio bom, com um torcedor que sai de casa para apoiar, um gramado impecável, se escondem da bola o tempo inteiro, tem chances de fazer gol e não finalizam corretamente, chegam na grande área e só finaliza para fora. O Goiás contra o CRB e a Chapecoense, Thiago, ele teve 12 finalizações, somente 2 no alvo. É muito pouco para um time que quer subir, é muito pouco o Anselmo Ramon que produz durante a partida, é muito pobre as mexidas que entram em campo. A leitura do Carrilho hoje, para não falar que ela foi ruim, ela foi péssima. Enfim, o Goiás não me surpreendeu com essa derrota. Nos últimos 5 jogos em casa, são 4 derrotas colecionadas e perdeu a oportunidade de subir, de poderia estar hoje facilmente comemorando dentro da Serrinha, com empate, se calhar uma vitória, o acesso com 3, 4 rodadas de antecedência, porque construiu isso ao longo de todo o primeiro turno, entrou no retorno empatando com o Amazonas e ali já começava uma demandada, aonde em 15 jogos o Goiás tem apenas 4 vitórias e o pior vem agora, usando o fator dentro de casa contra você mesmo. O Goiás hoje, eles pode culpar ninguém, só tem que culpar os jogadores, a comissão técnica, diretoria, todos que representam essa instituição pesada, porque hoje, Thiago, para mim, o Goiás deu adeus a uma possibilidade de acesso. Trouxe um time muito forte que para mim não perde mais até a reta final. O Atlético Paranaense, com a vitória que hoje, pode sacramentar. Uma vaga é dele também. É isso aí, meus amigos. 6:04 agora, é o pós-jogo da Rádio Band News Goiânia. O Goiás se complica. O Goiás praticamente dá adeus ao sonho do acesso, ao sonho de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o show de opinião não para, meus amigos do Brasil. Você conhece a Argamassa C3 de verdade? A Argamassa Quartzolite C3 entrega um resultado impecável e seca em apenas 24 horas. E o melhor, apenas R$ 36,90 para você. Venha pra Sebo, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente, 3272-1881, na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping, e também Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a tua cotação pelo 3246-7200. Não te esqueça, as lajes não são iguais. Lajes Santa Inês, pergunte a quem já fez, 3246-7200. 6:05, Nivaldo Carvalho, comandante, vem pra cá também aqui na abertura do pós-jogo Band News. 1 para o time do Atlético Paranaense, 0 para o Goiás. Torcida revoltada, a torcida esmeraldina, sem chão, sem céu, sem esperança. O Goiás, depois dessa derrota, ele praticamente fecha o caixão no que tange a volta elite do futebol do Brasil em 2025, Nivaldo? Ué, claro que sim, né, Thiago? Porque o time precisava vencer todos os jogos para não depender de outros resultados. Ele perde um em casa que era crucial, porque ele não perdeu para um time que está ali no meio de tabela, ele perdeu para um confrontante direto, que é o Atlético Paranaense. Tanto é verdade que o Atlético, com essa vitória, supera o Goiás, passa à frente, tem adversários mais fáceis, sem dúvida, pode até tropeçar aí, como já tropeçou diante do Avaí recentemente, mas a tendência é o Atlético não ser mais alcançado pelo Goiás. O Goiás não alcança mais o Curitiba, ou seja, os dois paranaenses grandes estão numa situação muito confortável. E aí tem Chapecoense, tem Criciúma, essas duas equipes vão enfrentar o Atlético. Todos se lembram que nós fizemos um trabalho em cima disso durante essa semana de esclarecimento. O Atlético vai ganhar esses 2 jogos lá em Criciúma, considerando a ruindade do Atlético fora de casa. Então, situação do Goiás, para mim, ela se tornou irreversível, lamentavelmente, porque essa soluçada que ele deu aí nessa vitória diante do Criciúma, a gente imaginou que ele fosse ter essa sequência de vitórias. E esse gargalo de hoje era fundamental para que ele conseguisse isso. Perdeu,
Porque se ele tivesse empatado, pelo menos o Atlético, um confrontante direto, estaria atrás dele ainda, né? Mas perdeu o jogo e a situação, para mim, ela se torna quase que irreversível. 6h07 da noite, agora o Goiás perdeu. Para você que está ligando o rádio agora, desanimador o final da Série B do Campeonato Brasileiro para a equipe Esmeraldina. Uma queda histórica, eu já vou contar para vocês aqui. Dificilmente o Goiás se recupera. E vai ser uma pipocada maior que a pipocada do Vila em 2023. Ou pelo Instagram, @Eloforte Uniformes e Da9 Restaurante. Para você que gosta de comida goiana de qualidade, o Da9 Restaurante é a sua principal opção. Avenida Tocantins, no setor aeroporto, Da9 Restaurante. Daqui a pouco superchat aqui que tá bombando. Vai mandando o seu, daqui a pouco eu dou uma moral para você aqui no canal do YouTube. Deixa eu fechar aqui o giro de opinião na abertura do pós-jogo. 1.539 likes, 71.457 inscritos. Vai deixando a tua inscrição também, viu? Pipocão de novo, o Goiás perde em casa e se afasta do sonho do acesso. 1 para o Atlético Paranaense, gol do Kevin Viveiros, 0 para o time do Goiás. Maestro Tim, um abraço, tendência de permanência do Goiás na Série B para 2026, depois dessa derrota lamentável, triste, desesperador em casa diante do Atlético Paranaense, maestro. Nós falamos a semana toda a respeito desse jogo, Thiago, que quem perdesse ficaria numa situação muito complicada. E o Goiás mais uma vez perdeu em casa. Confronto direto, reta final de Campeonato Brasileiro. O Goiás teve 2 oportunidades aqui nesses confrontos diretos e perdeu as 2. Perdeu para a Chapecoense e perdeu hoje para o Atlético Paranaense. Conseguiu uma sobrevida naquele jogo lá, quebrando o tabu diante do Criciúma. Mas agora ficou numa situação muito complicada, porque o Atlético Paranaense concorrendo direto passou ele, o Chapecoense quando venceu que passou o Goiás, está à frente. Goiás agora, a situação do Goiás é simples, Thiago. Vencer os 3 jogos para ver se ainda dá certo para conseguir chegar ao acesso à Série A, fazendo 64 pontos. Muito difícil a situação do Goiás nesse momento. É bom lembrar que muita gente não está falando, mas ainda tem o Novo Horizontino que joga, que pode também passar o Goiás. Então o Goiás, nesse momento, ele está na 6ª colocação, pode cair para a 7ª colocação, faltando 3 jogos e 3 jogos complicados. 3 jogos onde ele joga 2 fora, Cuiabá na próxima rodada, Remo na última, e ainda tem mais um confronto contra o Novo Horizontino aqui dentro da Serrinha. Mas hoje, mais uma vez, um primeiro tempo equilibrado. Para mim teve momentos que o Goiás controlou ali no primeiro tempo, teve a oportunidade de abrir o placar, mas no segundo tempo não. Segundo tempo, mais uma vez, o Goiás entra dormindo, tomou o gol com 2 minutos, jogando com 3 zagueiros. Kevin Viveiros teve liberdade para dominar, para virar, para sair na cara do Tadeu para fazer o gol. Depois um Goiás que foi um time totalmente desorganizado, porque o seu treinador Fábio Carilli não fez as melhores escolhas, fez umas substituições que não tem nada a ver, tirou o Messias para colocar o Antony, continuou com a mesma situação de 3 zagueiros, só tirou o Messias porque o torcedor tava vaiando. Tudo bem, tira o Messias, mas muda a postura, faz um time mais agressivo, põe o time para cima, colocou o Wellington Rato ali no momento que ele precisava de velocidade. A única coisa que o Rato não tem é velocidade. Então as escolhas do Fábio Carilli atrapalharam muito o Goiás também nesse segundo tempo, e faltou mais uma vez aquela intensidade que a gente cobra, aquele espírito de decisão. O Atlético Paranaense entrou com esse espírito de decisão. Quem acompanhou, quem estava aqui no estádio, ou quem mesmo na televisão, viu o final do jogo, viu quanto o Atlético Paranaense vibrou, quanto o Odair Helman vibrou aqui com seus jogadores, porque era uma decisão, e eles venceram e passam o Goiás e dá um passo muito grande para chegar na Série A. Automaticamente, para mim, o Atlético Paranaense hoje tirou a vaga do Goiás.